Então, a palestrante de hoje é a professora Maria Soledad Arona. A Soledad tem graduação em matemática pela Universidade de Rosário, Nacional de Rosário, na Argentina. Fez doutorado em matemática aplicada pela École Polytechnique, na França. Fez um pós-doutorado com bolsa da Marie Curie, né, na Universidade de Pádua, na Itália, com 6 meses de visita no Imperial College. Depois ela fez um doutorado de excelência, pós-doutorado, de excelência no IMPA, e desde 2015 ela é professora da Escola de Matemática Aplicada, coordenadora da nossa graduação, e a pesquisa da Soledad se divide em controle ótimo e epidemiologia matemática, naturalmente na interseção dessas duas coisas também, e hoje ela vai apresentar para a gente um trabalho que ela fez em colaboração com um pós-doutorando do nosso departamento e com um dos nossos alunos de graduação, sobre as estratégias de testagem na Covid-19. Então, dito isso, passo a palavra para a professora Soledad. Muito obrigada, Luiz. Então, peço desculpa a todo mundo. Eu abri, já tínhamos testado tudo estava funcionando, mas eu abri, o vídeo não funcionava, o som também não, foi minha responsabilidade. Peço desculpas. Agora sim, podemos começar. Então, vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vamos lá. Então, bem, acho que está dando tudo certo. Então, quero falar um pouquinho sobre duas coisas: modelagem e a importância da testagem no controle da Covid. Como já o Luiz falou, é um trabalho em colaboração com o Roberto Guglielmi, que é postdoc na FGV, e o Lucas Mosquen, que é aluno de graduação, está fazendo iniciação científica comigo. Então, vamos lá. Esta separação da palestra, vamos começar com uma breve introdução. Então, aqui está um resumo das medidas de combate da Covid, o que tem sido aplicado até agora, dado que não tem vacina, nem um tratamento eficaz, né? Então, são 3 medidas. O distanciamento social é a primeira. Depois, outra coisa que é importante é o isolamento ou a quarentena dos infectados, então, aquelas pessoas que testaram positivo. Por último, desculpem, tem algum problema? Bem, por último, tem a testagem, obviamente. Então, testar os casos suspeitos e, se eles forem positivos, colocar eles em quarentena. Então, qual é o objetivo do trabalho e da apresentação de hoje? É mostrar um modelo incluindo todas estas características e depois usar esse modelo para estimar a subnotificação de casos no Rio de Janeiro. O segundo ponto é realmente um objetivo, é bem difícil estimar a subnotificação, obviamente. É basicamente estimar quanta informação você não está recebendo. Mas, bom, temos uma estimativa. Vamos lá. Então, um modelo. O que nós fizemos foi, então, criar um modelo a partir do modelo clássico e simples, que é esse modelo chamado SEIR. Então, obviamente, tem algumas coisas que eu vou repetir hoje, que todo mundo conhece, outras que não, nem todo o público é da área de epidemiologia matemática, tem muitos alunos que estão ouvindo falar destes modelos compartimentais, mas, bom, não é ruim ouvir muitas vezes a mesma coisa até aprender, ou aprender coisas novas cada vez que vemos uma palestra deste tipo. Então, tem o SEIR. Então, o princípio destes modelos é tomar a população e separar ela em compartimentos ou grupos. Então, os grupos aqui, estas letras S, E e R, o que fazem é, então, o que representa são 4 grupos da população. Então, S suscetível, uma pessoa que pode pegar a doença, pode se contagiar. E exposto é uma pessoa que já se contagiou, mas ainda não é infecciosa. E infectado é infeccioso, bem? R recuperado. Então, a ideia é que, vamos lá, eu estou tentando escrever na tela, mas
funcionou bem nos testes, mas agora não funciona mais, infelizmente. Então, agora, o que fizemos foi partir desse SIR e complicar um pouquinho as coisas, né, para adicionar algumas características desta COVID-19. Então, adicionamos dois compartimentos em particular, são estes dois, o compartimento A e o compartimento Q, né? Então, o A são aqueles indivíduos que são infecciosos, mas que não têm sintomas, ou que têm sintomas leves. Na verdade, o que vamos fazer é considerar este A como aqueles indivíduos infectados que o sistema não conseguiu detectar. Essa é a ideia. O que são aquelas pessoas que sabem que estão infectadas e logo estão em quarentena total, tá? Total, quase que não transmitem, não contagiam a ninguém. R, então, são novamente essas pessoas recuperadas, e aqui, bom, até agora, os cientistas acham que essas pessoas estão imunizadas, tem pesquisas novas falando que talvez essa imunidade poderia estar durando só 3 meses. Bom, por enquanto, em nosso modelo, consideramos que essas pessoas estão imunizadas e que não podem se infectar de novo. Bem, então vamos ver um diagrama aqui, como para ter uma ideia mais gráfica do que faz este modelo. Então, aí separamos esta é a separação da população. Então, aqui eu tenho uma característica que é a quarentena dos infectados, mas ainda não estou mostrando como se modela esse isolamento social. Isso eu vou fazer depois. Isto é uma introdução ao modelo. Então, aí uma pessoa que está suscetível entra em contato com uma pessoa infectada, vira exposta, passa uns dias aqui neste compartimento E. Então, este beta que aparece aqui é a taxa de transmissão. Bem, aí, uma vez que passam uns dias neste compartimento E, passa a ser infecciosa e depois de alguns dias ela pode desenvolver sintomas, e nesse caso vai para Q, ok? E se não, entra neste compartimento A de pessoas assintomáticas ou não detectadas. Tá? Então, estando em A é que as pessoas se recuperam, entram aqui neste compartimento R, ou estando neste Q, que já são pessoas detectadas pelo sistema, pode morrer e entra no compartimento D, que não está na lista de compartimentos anteriores. Por quê? Porque ele vem depois, não tem... A informação que entra no D não pode voltar para o resto do sistema. Então, a equação, vou mostrar depois, mas a equação para D está completamente desligada do resto das equações. Então, aqui, quando separamos deste compartimento I para os compartimentos, então, temos uma taxa alfa desculpa, vou tirar. Desculpem, tenho um problema com a conexão. A ver. Bom, nada está dando muito certo. Bom, me avisam se tem mais problemas com a conexão. Agora está andando bem? Sim? Obrigada. Bem, vamos lá. Bem, agora, então, olha, quando temos que separar de I para A ou de I para Q, então tem duas coisas aqui, dois parâmetros que estão aparecendo, um parâmetro alfa e outro parâmetro sigma. Então, sigma é sempre a inversa do tempo que as pessoas passam aqui dentro, ok? Que seria, então, para isso eu adicionei este desenho que está aqui embaixo, que é o que seria o timeline da doença para uma pessoa que tem sintomas, ok? O timeline para um assintomático seria parecido, mas isto para uma pessoa que tem sintomas. Então, primeiro tem o contágio, o que chamamos de exposição também. Aí, depois de, em média, tal a menos 1 dia,
começa a infecciosidade. Depois disso, então, bem, depois disso, começam os sintomas, e depois disso tem dois caminhos possíveis, que é a morte. Então, o que aparece aqui, Mi, é a taxa de mortalidade, a recuperação, então, gama 2 é a taxa de recuperação, ok? Legal. Então, aí aparece sempre este alfa, agora sim consigo escrever. Então, este alfa, olha, o que se faz aqui é separar. Então, seria basicamente que com um fator alfa, as pessoas entram no compartimento A, bem, que são os não detectados, e com uma taxa 1 menos alfa vão para o Q. Perfeito. Legal. Vamos continuar, então. Agora, modelando, então, a testagem e o distanciamento social, que é o primeiro alvo desta palestra, deste trabalho. Então, supomos que esta é a situação. Basicamente, esta é a situação que se deu nestes últimos meses ao redor do mundo. Então, uma parte da população, uma parte P da população, está isolada. Então, com P entre 0 e 1. Né? E a parte restante, que seria 1 menos P, são os que são chamados trabalhadores-chave, ou key workers. Eles mantêm uma taxa alta de contato. São aquelas pessoas que tiveram que continuar trabalhando normalmente durante estes últimos meses. Então, a ideia é assim. Vamos chamar de população ativa a essa população 1 menos P. Ela mantém uma taxa de contato, que é aquela inicial, ou taxa de transmissão, desculpa, que é beta. Né? A ideia é que a população isolada, que é aquela que fica muito em casa, tem uma redução da taxa de contato. Então, a população isolada é P, bem, e tem uma redução. Então, aqui tem R, um número R entre 0 e 1, bem, e a taxa de contato destas pessoas isoladas são R beta. Perfeito. Né? Então, gostaria de mencionar que esta parte, então, a inspiração de incluir isto no modelo, partiu de uma das pesquisas iniciais que se fizeram durante a pandemia, daquela equipe do Imperial College, coordenado pelo Ferguson. Então, dentro das possíveis medidas de combate, a ideia era esta o que eles chamaram R-isolamento. Então, quantas pessoas, quer dizer, qual é uma quantidade P da população, deve estar em R-isolamento. E a decisão do valor de R, então, nessa decisão entra em... A ver, para decidir isso, é o mesmo que decidir quais locais, o que lojas, o que coisas têm que parar de funcionar. Bem, legal. Perfeito. Depois, aqui tem... Vamos apagar um pouquinho. Outra coisa. Tem o suposto que as pessoas com sintomas são isoladas imediatamente. Legal. Mas isto depende... Isto é uma frase muito superficial. Na verdade, isto depende do país onde estamos, das políticas que estão sendo aplicadas. Então, por exemplo, podemos estar num país onde sintomas quer dizer a pessoa não pode respirar, tá bom? Mas, bom, cada país tem um limiar de sintomas que a partir do qual decide testar automaticamente ou não, tá? Perfeito. Então, basicamente, aqui com esta ideia, a ideia desse limiar de sintomas vai separar nessa fração alfa 1 menos alfa que eu mencionei antes. Okay? Então, esse limiar de sintomas vai decidir o valor de alfa. Essa é a ideia. Por último, esta última frase, o sistema de saúde pode testar casos suspeitos assintomáticos com uma taxa ρ. Depois vou mostrar como é que entra essa taxa ρ no modelo, tá? Mas o que vou mostrar, o que mostramos no nosso trabalho é que é uma taxa bem importante. Então, a ideia é que então,
entre todos os casos suspeitos, o sistema vai decidir que porcentagem deles testar. Essa porcentagem é Rho. Legal, vamos lá. Então, o que fizemos, eu tinha mostrado, vou voltar um pouquinho para trás, eu tinha mostrado este diagrama, né? Isto daqui. Agora, vamos partir isso em duas partes. Por quê? Porque vamos ter um gráfico assim para as pessoas que estão ativas e um outro gráfico assim para as pessoas que estão em R isolamento. Legal. Então, indo para aqui, então, o que fizemos? O compartimento de expostos foi partido em dois, ok? Então, tem F e R, então F vem de free, o ativo, R de R isolamento. Legal. Então, este aqui seria o E, este aqui é o I, aqui tem os assintomáticos, aqui as pessoas em quarentena, já não interessa se estavam livres ou isoladas antes. Os suscetíveis, bom, os recuperados, eles não infectam mais, e os mortos. Okay? Então, o nosso modelo tem todos esses compartimentos aqui. Então, vamos na frente. Vou apagar. Legal. Aqui tem um gráfico completo. Então, as pessoas se dividem em 1-P, são aquelas que ficam ativas, P, aquelas que ficam em isolamento. Então, essa taxa P é a taxa de isolamento, da qual se falou muito nestes últimos meses. Legal. Aí, então, para uma pessoa que está suscetível a ser infectada, é com uma taxa beta, ela passa para E. A diferença é que se está em SR, a taxa de contato passa a ser R beta. Perfeito. Depois vão para I. Aqui tem os dois compartimentos de I. Cada uma delas, cada pessoa daqui pode ir para os assintomáticos ou essas pessoas não detectadas pelo sistema que entram nestes dois compartimentos. Ok? E depois, aqui tem a complicação. Então, tem um monte de setas. Vamos lá. Agora, a seta que tínhamos antes era esta aqui, de infectados, vai para lá, vai para aqui. A ver, vamos apagar para que fique mais limpo. Vamos lá, limpar. Legal. Tínhamos esta seta, esta daqui, esta daqui, esta daqui. Agora, adicionamos a testagem. A testagem permite identificar pessoas infectadas em outros compartimentos. Então, aí adicionamos com a taxa de testagem Rho, pessoas por aqui, de AF para quê, de AR para quê, pessoas que foram expostas recentemente. E por último, adicionamos também uma taxa Rho, a taxa de passagem que tinha antes entre infectados para a quarentena. Então, essa é uma das alterações do modelo. Então, para completar e colocar a testagem dentro do modelo, fizemos isso. Bem, depois, uma vez que chegam nesta parte, no A e no Q, passa para R ou para mortos. E aí tem todas as taxas de passagem. Ok? Então, gama 1, vamos lá. Então, tem estes compartimentos. Então, gama 1 é a taxa de recuperação para os assintomáticos, que os estudos, por enquanto, indicam que a taxa de recuperação é menor, vamos dizer, a ver, desculpem, sempre esqueço, porque então, os assintomáticos se recuperam mais rápido do que os sintomáticos, então tem uma diferença de dias, então tem gama 1 e gama 2 seriam diferentes por essa razão, e depois, bom, tem gama 2 por aqui, e Mi, que é a mortalidade. Perfeito. Vamos lá. Esses são os compartimentos, estas são as equações. Muitas equações, obviamente, eram muitos compartimentos. Então, olha, as equações importantes são estas. Por isso eu coloquei as outras 3 em cinza. Agora, então, vamos ver o que está acontecendo. Vou mostrar, não vou entrar em detalhe em todas as equações, mas que para explicar mais ou menos como está
montado este modelo de equações diferenciais ordinárias. Bem, então, aqui, uma pessoa, como é que ela vira uma pessoa exposta? Exposta que ativa, porque tem F, né? Então, isso vem de produto de uma pessoa que era suscetível, então que era SF, encontrou com essa taxa de transmissão beta, encontrou alguma pessoa por aqui, que estão aqui. Então, ou uma infectada que estava livre, ou uma que estava em isolamento, então tem essa taxa de contato. Essa é a ideia. Então, assim é que cresce o compartimento EF. Legal. Como é que uma pessoa sai do compartimento EF? Tem duas formas. Ou ela passa o tempo necessário até ser infecciosa, então aqui aparece a taxa tau, então tau a menos 1 é a média de dias que deve passar nesse compartimento, ou ela é testada. Ok? E aí, esses dois valores, então tau-F e ρF, entram por aqui. Vamos identificar onde que eles foram. Desculpem um minutinho. Então, ou vão diretamente à quarentena. Então, este aqui foi para aqui. Neste caso, tem que passar primeiro por aqui até os sintomas aparecerem. Então, o segundo termo foi para lá. Bem, então, isso para explicar mais ou menos como funciona uma das equações. Bem, o resto é equivalente, qualquer pergunta me mandam depois. A ver, acho que com isso dá para entender mais ou menos todas estas equações. Legal. Agora, por que tem estas três equações à parte? Por quê? Porque as pessoas que entram aqui não voltam para trás. Então, estes R, D, T são o que podemos pensar como contadores, ok? Então, basicamente, a ver, de aqui no R entram as pessoas que passaram o tempo inteiro como assintomáticas, ou que passaram em quarentena e já se recuperaram. Legal. Aqui no D, os mortos entram com a taxa de mortalidade μ. E por último, tem este compartimento T, que eu não tinha introduzido antes. Estes são os testes positivos. Ok? O que seria, desculpem por essa escritura, mas o que seria os casos confirmados acumulados. Ok? Então, vamos lá. Desculpem, o que foi? Aí. Casos confirmados acumulados. Então, como é que se entra aí? Entra por testagem, ok? Com essa taxa ρ de detecção de pessoas que não mostraram sintomas suficientemente fortes para o sistema, ou aqui, aquelas que saem dos compartimentos dos infectados, ok? Que são estas que entram em quarentena, mesma coisa. É assim que contamos os testes positivos. Perfeito. Que é um número que é muito útil para depois. Então, estes são testes positivos, o que seria igual a casos confirmados. Perfeito. Vamos lá. Agora, vamos tentar entender um pouquinho mais o que é esse parâmetro ρ. Então, esse parâmetro ρ está indicando, como já falei muitas vezes hoje, está indicando a proporção da população assintomática, ok? O que tem sintomas leves e que está diariamente. Aqui, na verdade, isto poderia ser a proporção da população não da população infectada e não notificada, assim seria. Tá? Dependendo do sistema, tá? Tem, como eu já falei, tem países que testaram a todas as pessoas com um pouquinho de sintomas muito leves e tem outros que não. Então, aqui, basicamente, seria a proporção de pessoas da população infectada ou não notificada
não detectada, se querem. A ver, vamos lá. Difícil escrever assim, notificada. Ok? Que é testada diariamente. Vamos ver com um exemplo. Se temos o valor de ρ igual a 0,05, o que coloquei aqui, isso quer dizer que o sistema consegue detectar cada dia, enquanto essa taxa tem esse valor, cada dia consegue detectar 5% dos casos não detectados. Essa é a interpretação do valor do ρ. Obviamente, o ρ pode ir variando ao longo do tempo, por isso, no modelo, colocamos ρ igual a ρ de t. Depois, de novo, última observação sobre alfa, é o mesmo que eu falei, estou repetindo o que eu falei até agora. Então, o alfa indica a proporção de casos novos que vão para o compartimento A, aqueles de não detectados. Então, não são detectados diretamente pelo sistema. Então, obviamente, ele pode ser considerado como a taxa de subnotificação, que é o que vamos fazer no final desta apresentação, quando vou apresentar os resultados que obtivemos na cidade, para os dados da cidade do Rio de Janeiro. Vamos lá, então. Agora, o modelo é isso que eu mostrei aqui, mas é bastante flexível. Então, tem modificações, simplificações ou complicações que podemos fazer sobre o modelo. Por exemplo, bom, o que está acontecendo agora, o que está aparecendo agora mais frequentemente nas pesquisas, esta história que as pessoas talvez não estejam imunizadas por muito tempo, parece que a imunidade poderia começar a descer, que os anticorpos poderiam estar sumindo do organismo 3 meses depois a recuperação. Legal. Não, legal não. É um problema, mas bom. Então, neste caso, o que deveríamos fazer para modificar o modelo é simplesmente pegar que a ideia é que de S as pessoas vão poder voltar para R com uma certa taxa. Essa seria a modificação no modelo. Legal. Agora, demanda de vagas na UTI, isto não falamos de hospitalizações, ok? Mas poderíamos adicionar, então a ideia é que dessas pessoas que entram em quarentena, que já foram detectadas pelo sistema, uma porcentagem com uma taxa vão ir para o hospital. E se querem aqui, pode entrar ou não entrar na UTI. Ok? Legal, esta seria uma outra modificação do sistema. Também consideramos uma população fechada. Então, não temos nascimentos novos nem mortes. Para simular os cenários em tempos de um ano, ou menos de um ano, ou vários meses, não é um problema. Mas se quisermos simular uma coisa mais longa, de 10 anos, uma coisa assim, deveríamos considerar novos nascimentos e mortes por causas que não são a Covid. Aqui só temos essa taxa de mortalidade MI e a mortalidade pela Covid. E por último, bom, é possível a redução de compartimentos, podemos juntar alguns compartimentos para simplificar o modelo, mas tudo depende das perguntas que queremos responder. Então, vamos para isso. Aqui. Então, que perguntas queremos ou podemos responder com este modelo que montamos? Bem, então, por exemplo, determinar esse valor de P. Então, que nível de confinamento precisamos para controlar o avanço da Covid? Então, para isso, é o cálculo que eu vou mostrar depois. A ideia é medir o famoso número de reprodução da doença em função dos parâmetros do modelo, ver como é que entra P nesse cálculo e ver como achar P para que esse número de reprodução seja baixo ou que esteja embaixo de 1, que é o que sabemos que quando está embaixo de 1, os contágios diminuem. Agora, mas esta pergunta vem junto com esta daqui, com a segunda. Qual é o valor de R
Então, lembre que R era a redução de contatos para essas pessoas que estão em isolamento. Tá? Então, a pergunta é, qual é o nível de restrição? Elas têm que ficar em casa, só podem ir no supermercado, ou elas podem fazer outras coisas, têm um pouquinho mais de liberdade. Depois, qual é o efeito da testagem entre casos assintomáticos ou assintomáticos leves? Então, qual é o efeito que tem Rho na evolução da pandemia? E por último, outra pergunta que podemos responder com esta estrutura de modelo que montamos é se as pessoas que ficam em casa, quer dizer, se as pessoas que ficam, vamos dizer, que respeitam as restrições ou aquelas que voluntariamente ficam em casa, se elas têm menos possibilidade de serem infectadas e quanto é que diminui essa possibilidade. Então, obviamente, isto iria na direção de responder se o grupo de risco deveria ser recomendado de ficar mais em casa do que o resto. Perfeito. Vamos lá. Agora, vamos falar um pouquinho do R0, do famoso valor R0. Então, é conhecido que este valor R0, do qual se falou muito nestes últimos 3, 4 meses, 5, 6, é interpretado como a quantidade média de contágios, tá, que uma pessoa infectada causa quando entra numa população completamente suscetível, durante seu tempo infeccioso, obviamente, então num período infeccioso. Essa é a interpretação não matemática, vamos dizer, do valor desse R0. A ideia é que esse parâmetro mede a força da epidemia. O que se fala muito também é que se esse valor é maior do que 1, quer dizer que cada pessoa produz mais de um infectado, então isso, bom, muito intuitivamente leva a que a epidemia se produz, então a doença se espalha. E se o R0 é menor do que 1, então a doença não tem muita força, vai perdendo a força, então em um tempo que é calculável, a epidemia vai sumir. Então, a doença vai sumir. Mas isso não é... A interpretação matemática é a seguinte. Este valor R0, tá, em nosso modelo, ele representa um limiar para a estabilidade dos chamados equilíbrios livres de doença. Então, são aqueles, nós temos esse sistema de equações que eu mostrei antes, nós temos compartimentos que têm doentes, compartimentos que são sanos, não têm doentes, ok? Agora, nós temos um monte de equilíbrios do sistema e temos alguns onde não tem doença, ok? Que eu vou voltar um pouquinho para trás para explicar isso com as equações. Então, seria basicamente o que teríamos que será. Então, não tem doença, basicamente são todos estes têm doentes, ok? Então, nesses equilíbrios, toda a população está concentrada, distribuída nestes dois compartimentos, SF e SR. Esses são os chamados equilíbrios sem doença, que é o equilíbrio que queremos atingir. Se nós falamos que a doença foi eliminada, quer dizer que estamos atingindo um equilíbrio desses. Legal. Então, este R0 representa um limiar, mais precisamente, se ele é maior do que 1, esses equilíbrios são instáveis e a epidemia se produz. Se R0 é menor do que 1, então esses equilíbrios são estáveis e a doença, logo de um tempo ela é removida, mas basicamente os novos contágios vão decrescendo. Essa é a ideia. Bem, isto é só para lembrar o que é esse R0. Agora, vamos lá. Calculamos o R0 para nosso sistema. É toda esta conta daqui. Então, separamos em dois para que fique um pouquinho mais claro. Tem, a ver, o valor do R0 é este daqui,
que aparece este parâmetro φ, que separamos para que não seja uma conta muito longa, mas para analisar este R0, o que fizemos foi, bom, depois de algumas simplificações, conseguimos ver que definindo este T0, que tem uma expressão bem mais simples, provamos que R0 é maior do que 1 se somente se este T0 é maior do que 1. Então, o nosso limiar para hacer interpretações epidemiológicas, vamos dizer, é este T0. Perfeito. Então, vamos nos concentrar nesta fórmula do T0. Aqui. Legal. Temos o T0. Então, aí aparecem todos os parâmetros que estavam no modelo. Legal. Olhem como é que o nível de isolamento social aparece aqui. Ok? Então, então, essa redução, lembrem que R está entre 0 e 1, legal? E P também entre 0 e 1, mas como fica claro como é que este fator, ok, faz diminuir de forma linear, basicamente, o P, basicamente, faz diminuir de forma linear o T0, ok? Agora, quase linear, não é completamente linear, mas é isso que acontece se a ver, se a metade da população está em isolamento, vamos supor que o R tem um valor muito perto de zero, então, basicamente, a diminuição deste tau zero é a metade, ok? Porque esta parte seria muito pequena. Perfeito. Então, assim é que entra os valores de P e de R. Agora, como é que entra a taxa de subnotificação, que é alfa? Bom, entra somando, ok? O que era previsível. Legal, entra aqui somando e multiplicando. Como é que entra a taxa ρ? E isto sim que é interessante. O ρ entra tudo por aqui, sempre dividindo. Então, maior o ρ, menor o T0. Então, aumentando o ρ, podemos fazer que o T0 desça. Essa é a ideia. Perfeito, vamos ver. Continuamos um pouquinho. Agora, isto é só uma observação. O que eu mostrei antes, este R0 ou T0, lembra que o valor para esta medida da força da epidemia no tempo T0. Por que no tempo T0? Porque quando a população é totalmente suscetível. Mas, no curso da epidemia, as pessoas vão se infectando, vão virando imunizadas, e aí o valor da força da epidemia vai mudando. Vai mudando como? Bom, a ideia é que é a mesma fórmula que antes, só que o que muda é que na fórmula tem que colocar a dinâmica ou a evolução, aí está aparecendo, a evolução de SF e de SR. Legal, então esta é a modificação. Onde antes tinha P e 1 menos P, agora aparece SR e SF respectivamente. Bem, vamos lá. Agora vamos simulamos alguns cenários para ver o que está acontecendo. Então, a ver, acho que tem um delay. Aguardem um minuto. Está, ok. Tinha um problema com a conexão. Eu não tenho retorno aqui para ver se estão ouvindo bem ou não. Alguém me dá um retorno, por favor? Eu estou te ouvindo. Só acho que não está passando os slides, não é isso? Excelente. Obrigada. Então, aí. Bem, vamos lá. Aqui o que acontece? Estou mostrando aí esses gráficos. Legal. Então, temos o seguinte. Bem,
A ver, Luiz, você que está aí, estão vendo os gráficos? Não. O slide que eu estou vendo aqui é sobre RT, o número de reprodução independente do tempo. Já estamos lá. Agora Bom, sim. aí chegou. Bom, Isso. legal, vamos ver. Está complicado o assunto hoje para mim. A ver, então, fizemos isto para medir o efeito destas medidas de combate. Uma coisa que já devem ter visto, bom, achatamento da curva, o clássico, que estamos falando há muitos meses. A ver, o que acontece quando não tem distanciamento e não se faz, quando não se faz nada, ou quando se faz bastante coisa, que aqui é um lockdown de 90%, uma coisa bem estrita, desde o dia 31, aqui o que colocamos é que, bom, o dia 0 é aquele onde temos um confirmado por milhão de habitantes, essa é a ideia, e se faz uma testagem positiva. Então, qual é a diferença entre estes dois? Bom, a diferença é enorme. Basicamente, para chegar de um para outro, temos que multiplicar por um fator que é mais ou menos 1/2 por 10 a menos 3. Então, estamos tendo, com as medidas de combate, normalmente se tem menos de 1000 vezes a quantidade de mortes e de infectados. Isto é só básico para mostrar. Então, como eu falei antes, saber qual é as perguntas que podíamos responder. Bem, as perguntas que podemos responder, uma delas era a comparação das infecções dentro e fora do isolamento. Então, neste gráfico, o que fizemos foi pegar estas duas curvas, esta daqui, estas duas, né, são os infectados ativos e as outras duas são os infectados acumulados. E por isso tem esse crescimento. Elas foram obtidas normalizando. Então, cada uma delas representa a porcentagem dentro de cada categoria. Então, lembrem que tínhamos R e F. Então, isto é F e isto é R. É a porcentagem dentro de cada classe. Então, fica evidente que aquelas pessoas que reduziram o contato têm muito menos probabilidade de serem infectadas. Neste desenho em particular, o R era 20%. Sim, se não me erro, era 20%. Então, a diminuição está quase perto de 0,1. Legal. Vamos lá. Agora, comparando os diferentes níveis de isolamento, só para ter uma ideia do efeito. Então, aqui pegamos vários valores. Então, o P está crescendo, olha, estes são os valores. O R diminuindo, quer dizer que cada vez tem mais restrição. Okay? O mais restrito é o 90% da população que reduz os contactos em 80%. Essa seria a ideia. Legal. E aí vemos o efeito que tem nas mortes que estão em vermelho e também na quantidade total de infectados, que são estes aqui em verde. Todos estes gráficos estão na escala logarítmica. Legal. Então aí olham para ver o pior caso, que é este aqui, que é um isolamento muito relaxado. Este daqui, então, a ordem de diferença é mais ou menos, bom, 10 a menos 3, de novo. Então, a mesma ordem se mantém nas mortes. Então, aproximadamente, se as medidas são muito relaxadas, podemos ter 1000 vezes a quantidade de mortes. E deste lado, mostramos o mesmo gráfico para os infectados ativos, com os mesmos parâmetros. Agora, outra comparação. A ideia está de... Bom, tem países, não vou mencionar agora, mas tem países que começaram o isolamento tarde. Já tendo uma curva que estava crescendo muito, começaram tarde. A pergunta é, quanto pagaram isso? Esse delay em começar o confinamento. Então, aqui colocamos um confinamento muito forte, de 0,9 a partir do dia 21, okay? Que é
uma situação muito reativa, e outro 4 semanas mais tarde. E comparamos o output, o resultado. Olha, então, basicamente, para ir de um para outro, aqui tem de ordem 10 a menos 2, aqui 10 a menos 5. Então, novamente, o fator é de aqui para aqui 10 ao cubo. Então, 4 semanas de retardo no início das restrições pode ter este custo em doentes e mortes. Vamos lá. Agora, aí voltou. Perfeito. Tem várias complicações. Vamos lá. Agora, isto que eu acabei de mostrar. Por último, testagem. Níveis de testagem. Então, aqui mantemos sempre o mesmo nível de isolamento, mas mudamos o esforço de testagem, com valores sempre pequenos, ok? Não podemos pensar que vamos testar todos os suspeitos num dia. Então, pegamos estes valores de Rho. Então, o primeiro é que quase não tem testagem entre casos assintomáticos. Segundo, tem 2%. Então, cada dia conseguimos detectar 2% dos casos assintomáticos. Depois 5%, por último 10%, que é uma taxa de testagem bastante alta, mas que alguns países conseguiram. Agora, como é que muda as curvas? Bom, entre a maior, que tem casos acumulados por volta de 10 a menos 1, e a menor, que é mais perto, entre 10 a menos 4 e 10 a menos 3. Então, só com testagem conseguimos reduzir mais ou menos 10 a menos 2. Então, dividido 100 a quantidade de mortes, casos acumulados. Então, o que eu acho que é um pequeno esforço em testagem, que é um investimento econômico, obviamente, tem um efeito muito grande na epidemia. Quando vemos esta curva, que é a mais famosa, aquela de infectados ativos, também vemos o efeito que, com testagem intensiva, as coisas, a epidemia acaba antes. Então, conseguimos controlar antes. Obviamente, depois pode ter uma segunda onda, não vou falar disso, mas pelo menos em um tempo mais curto, conseguimos detectar onde estão os casos, e a partir daí podemos ter políticas de abertura. Vamos lá. Então, agora, vou apagar. Testagem ao redor do mundo. Como sabemos se um país ou uma região testou o suficiente? Então, são 2 índices que devem ser observados, pelo menos 2 índices, deve ter mais do que isso. Então, a primeira é a letalidade. A letalidade se calcula assim, mortes, então a quantidade de mortes dividido a quantidade de casos confirmados. O outro é a taxa de testes positivos, por isso eu adicionei, se lembram, essa variável T, que eu adicionei antes no modelo. Então, que é testes positivos dividido testes feitos. Legal. Agora, vamos ver os dados disponíveis. Não é uma coisa muito simples. Eu tirei deste site, que acho que todo mundo conhece, onde tem carregado a quantidade de testes feitos. Se nós pegamos países que conseguiram, que são um modelo para o combate da Covid, um deles é Coreia do Sul. Coreia do Sul, desde o início, fez uma testagem muito, muito intensiva. Teve esta taxa de letalidade, que é 2,25, mas detrás disso tem poucos infectados, tem menos de 30 mil, me parece. E olham o que foi a taxa de testes positivos, foi 1%. Então, a cada 100 testes que eles faziam, só um dava positivo. A Alemanha, bom, está na ordem, está um pouco maior, mas na ordem disso. O exemplo da região aqui foi Paraguai. Então, Paraguai é um dos poucos países que conseguiu demonstrar essas afirmações que falam que
a taxa de letalidade é menor do que 1%. Legal. Então, muitas pessoas falam que a taxa de mortalidade da Covid é menos do que 1%, mas que não é visto em muitos países porque a taxa de detecção é muito baixa. Bom, Paraguai teve... Esta taxa também é difícil de calcular no Paraguai porque eles tiveram só 1.300 casos. É uma coisa como 12 mortes, uma coisa muito, foi tudo muito baixo, mas eles conseguiram esta taxa de mortalidade e olham quanto é pequena a taxa de testes positivos. Austrália, ainda mais, muitos testes, mortalidade baixa, tá? Comparativa com aquela do Paraguai, obviamente, são da mesma ordem. Estados Unidos fez muitos testes, mas, bom, fechou um pouco tarde, ainda está tentando controlar a situação. Depois apareceu o caso do Brasil. Difícil de entender, obviamente, este número, a letalidade é esta aqui, este número é muito difícil de interpretar, porque não faço ideia realmente se esses testes que estão publicados, esta quantidade de testes no Worldometer, tem alguma coisa a ver com a raridade. Infelizmente, eu não achei dados completos sobre a testagem no Brasil, o único que achei foi isto. Mas, obviamente, algum problema tem nesta informação. Então, se a taxa de testagem é realmente esta daqui, o que quer dizer é que também estamos perdendo muitas mortes por aí. Bem, bom, senão, basicamente, me parece que tem muito mais testes feitos que não foram publicados neste site e que não estão disponíveis, pelo menos eu não consegui achar. Por último, o município do Rio de Janeiro tem esta mortalidade bem alta. Esta letalidade, muito alta, na verdade, e sobre os testes não faço ideia. Vamos lá. Agora, o que fizemos foi pegar o nosso modelo e fizemos um fitting para estimar esse parâmetro alfa de subnotificação. O que fitamos aqui? Fitamos o T, que eram os casos confirmados. É isso que estamos, os casos confirmados acumulados, é isso que estou mostrando aqui. O fitting deu bastante certo. A subnotificação que estimamos está entre 0,89 e 0,93. A ideia é que não pegamos os parâmetros constantes, eles são constantes por partes, e separamos em alguns intervalos para reduzir o erro de fitting. Mas separamos em 3 intervalos, basicamente não é muito, acho que os intervalos estão separados por aqui. Uma coisa, se não erro, não me lembro bem do resultado final, mas tem 3 intervalos, em cada um deles todos os parâmetros são constantes. Bom, o valor de alfa está neste intervalo. O que quer dizer? Quer dizer que o modelo se ajustou com esses valores. Poderia ser que essa é a taxa de subnotificação no Rio de Janeiro, quer dizer que tem ao redor de 10 vezes a quantidade de casos daqueles confirmados. Outras estimativas que tem publicado até agora no Brasil, deve ter mais, eu achei estas, uma subnotificação parecida, 0,91 no estado do Rio de Janeiro ou 0,92 no país inteiro. Vamos lá. Já estou acabando, eu sei que me passei, são as 3, pois perdi muito tempo no início. Em 2 minutos vou acabar. Este é o gráfico dos erros, o erro... perfeito. Os erros do fitting estão bem baixos, da ordem de 10 a menos 4. Legal? Vamos lá, desculpem. O valor de R de T, chega um momento por aqui que está embaixo de 1. Obviamente, não vou falar do delay que tem a notificação de casos. É um assunto que não vou mexer agora. O Luiz Mancha falou sobre isso semana passada, mas aqui não consideramos o delay. A única coisa que fizemos com os dados para que eles fiquem um pouquinho melhor foi que estes dados que aparecem aqui têm são uma média de 7 dias.
Então, em cada ponto daqui, na verdade, é a média dos 7 dias, ele sendo o ponto médio dos dados reais. Esse é o único smoothing que fizemos. Legal. Vamos lá. Agora, também fitamos as mortes. Então, uma vez que fitamos os casos confirmados, se lembram que as mortes, então a variável D poderia estar desligada do resto do sistema. Bom, fitamos as mortes e também deu bastante certo. E, por último, este é o gráfico, só para mostrar o gráfico da letalidade, que chega aqui perto de 11%, que é o que estava mostrando. Esta é a letalidade real, não a letalidade fitada. Então, aqui a conta que se faz é mortes sobre casos confirmados. Perfeito. E para fechar, bom, são um exemplo do que poderia, com esses parâmetros que nós calculamos no Rio de Janeiro, o que poderia ter sido com mais testagem. Ok, então, se a partir depois do primeiro mês da pandemia, que é mais ou menos metade de abril, teríamos aplicado uma taxa de testagem um pouquinho mais alta, nem estou colocando valores impossíveis de atingir. Como teríamos controlado a situação de outra forma? Então, por exemplo, já com este valor, que é 5%, então cada dia detectar os 5% desses casos não detectados, teria implicado numa descida na metade de abril, numa descida de RGT embaixo de 1, o qual teria diminuído os casos novos a partir daí. Bom, e tem outros valores, mas cada valor de erro, quanto maior o erro, menor é o valor de RGT. Bem, legal. Vamos lá. Então, para fechar, o que mostramos foi isso, que o isolamento, a testagem é feito direto no RGT, uma coisa que, bom, é intuitiva, mas mostramos isso matematicamente. A taxa de subnotificação é um parâmetro muito difícil de estimar, mas para a cidade de Rio de Janeiro, o que achamos é que estaria perto de 90%. Perguntas para o futuro, ou para fechar este trabalho de subnotificação, de análise de dados no Rio de Janeiro, a pergunta é se também estão sendo subnotificadas mortes por Covid, que, nesse caso, qual a porcentagem? Uma das perguntas que gostaríamos de responder no futuro. Bom, isso tudo, eu só coloquei aqui onde publicamos os resultados, e obviamente nesse artigo tem um monte de referências, eu não ia colocar tudo aqui. Os dados do Rio de Janeiro estão no painel da prefeitura, bem? E depois tem o famoso Worldometer, onde tirei os dados da testagem. Isso tudo, muito obrigada pela atenção. Obrigado, Boa tarde a Soledad, pela todos. apresentação. Agora vai Mônica. Fala, Mônica. Desculpe, professor. Boa tarde a todos. Nós separamos um momento para perguntas e respostas. Então, fiquem à vontade para enviar perguntas pelo Q&A. E, por hora, nós temos uma pergunta, professora, que é de um participante anônimo, que ele pergunta como vocês consideram os pacientes hospitalizados neste modelo. Como falei no início, por enquanto não tivemos em conta isso. Poderia ser. Então, eu falei dentro dessa slide bom, que agora tiraram os slides. Então, dentro desses slides, que eu expliquei uma das alterações ou complicações do modelo poderia ser essa. Então, dentro desse compartimento Q, em quarentena, podemos tirar outro compartimento com uma certa taxa de hospitalização, que iria para um compartimento de hospitalizações. E, eventualmente, de UTI também. Um outro participante anônimo perguntou se você falou como 1000 vezes menos mortes a partir do isolamento ou testagem, que ele não entendeu direito essa parte. Ok. Eu posso compartilhar de novo, por favor, para... Aí tá. Tá, legal, perfeito. Então, vamos lá.
Esta parte me parece que estaríamos falando. Então, qual é a ideia? A ver, aqui estamos numa ordem. A ver, isto seria. À esquerda temos o cenário sem medidas de combate, sem nada. Bem? Está tudo na ordem de 10 a menos 1, vamos dizer. Ok? Então, aí os casos acumulados chegam a 90% da população, enquanto aqui os casos acumulados chegam a mais ou menos 3 por 10 a menos 4, então tem entre 0,9 por 10 a menos 1, tem que ir para 3 por 10 a menos 4. Bem? Então, essa ideia para ir de um ao outro tem que multiplicar por um valor da ordem 10 ao cubo, que é 1000 vezes. Esse é o fator 1000 que aparece. Bem. A Juliana Gutierrez perguntou, em comparação com os Estados Unidos, a curva alta de casos confirmados e a curva estável de óbitos registrados no Brasil, pode-se dizer que há uma falha no registro da curva de óbitos no Brasil? É tão difícil saber que tem duas situações possíveis. A primeira é que a testagem esteja aumentando nas últimas semanas. Então, já nos últimos meses, muitos milhões de testes foram distribuídos no país, mas infelizmente não temos acesso a essa informação. Então, se a testagem está aumentando, então a curva de mortes pode ficar mais estável enquanto os contágios detectados aumentam. A outra opção é que a subnotificação continue e que também esteja aumentando a subnotificação de mortes. Não posso dizer qual das duas situações está acontecendo. Professora, o Alisson de Souza, na Paraíba, falou, nesse caso, qual a variável que pesa mais nesse modelo? Daria certo um modelo de regressão? Depende, nesse caso. Qual caso? Desculpe. Sim, certamente tem outros modelos viáveis que podem responder estas perguntas. Não há mais perguntas. Professor Luiz Max, se o senhor quiser encerrar, pode encerrar. Acho que a gente já pode encerrar. Obrigado, Soledad. Obrigado a todo mundo que veio. Desculpem aí pelos problemas técnicos. Soledad disse que foi culpa dela, mas eu acho que não foi. Está todo mundo aprendendo como é que lida com essa tecnologia. E é assim mesmo. Certo? Então, é isso. Obrigado a todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.